Olá, meu amigo, minha amiga. Segundo o boletim lá do hospital onde está internado o inelegível, a criatura teve uma piora clínica. Mas essa expressão, ela não é muito usualmente utilizada pelo corpo médico de qualquer hospital. Se falar que um paciente teve uma piora, enfim. E logo depois da criatura ter recebido uma citação essa que se transformou também num grande picadeiro para a criatura fizesse ali proselitismos políticos, atacasse o ministro Alexandre de Moraes, posasse como uma vítima, como um pobre coitado. Logo ele, que sempre se ufanou de ter tido um histórico de atleta. Esse histórico de atleta não está valendo mais? Agora pode receber uma citaçãozinha, um documento que ele cai logo em depressão, que o metabolismo dele fica todo alterado, ele não consegue enxergar uma simples notificação como algo trivial dentro de tantas coisas que acontecem no meio jurídico, no meio das pessoas que estão sendo acusadas de praticarem ou terem praticado crimes. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos disso e também do último fato dessa tarde aí, porque não adiantou ele ficar dodói, não. Esse projeto infame, inescrupuloso de anistia para ele próprio tomou um tiro de canhão no casco e está afundando. Essa gente da extrema-direita vai ter que arrumar uma outra história. E isso, gente, mostra que as filas estão andando, né? Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, tá legal? Dê seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos. Se puder, conheça também e venha para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, a criatura vai ficar com febre, vai ficar mais dodói ainda, porque o psicológico vai ficar mais abalado. Porque o líder do PL, junto com o líder do Novo, os dois únicos partidos que estão apoiando esse projeto infame de anistia para Bolsonaro, é disso que se trata, não tem que falar em velhinha, em patriotas, gente com Bíblia, nada disso. Isso voltou para a estaca zero. E diante dos holofotes todos que essa história desse PL infame recebeu, o PL da anistia, vai ter que surgir um outro projeto de lei. E esse projeto de lei vai ter que ser bem explícito se é para beneficiar pessoas que receberam eventuais penas mais doloridas ou se é para beneficiar os criminosos e todos aqueles que estiveram por trás dessas pessoas que entraram pelo cano. O deputado Sóstenes Cavalcante, diga-se de passagem, entrou para a vida política porque ele era empregado de Silas Malafaia. Silas Malafaia olhou para a criatura e disse: olha, quer saber do negócio? Esse meu empregado tem futuro. Como eu não estou afim de disputar eleições, porque eu coordeno um grande complexo religioso, não faz sentido eu mesmo estar ali. Então é melhor eu sempre apoiar uma série de cupinchas. Então esse empregado aí, ele atende aos meus propósitos. Então ele ungiu o senhor Sóstenes para virar deputado federal. Uma pessoa totalmente inexpressiva e virou deputado federal e cumpre a regra ali, tudo aquilo que Silas Malafaia determina. Mas tomaram uma saraivada gigantesca, porque hoje estava marcado um encontro chamado Encontro do Colégio de Líderes, ou seja, cada líder de cada agremiação partidária ia participar. Aliás, participaram dessa reunião com o presidente da casa, o Arthur Mota, e somente o PL e o Novo quiseram tocar para frente esse projeto de anistia. Os outros partidos todos explodiram esse projeto. Portanto, o que a gente via há alguns dias atrás era isso aqui, o Sóstenes Cavalcante fazendo ameaças ao Hugo Mota, né? Alexandre de Moraes, se fosse uma idosa tendo seu direito aviltado, violentado pelo Supremo Tribunal Federal, nós também teríamos que subir nessa tribuna para protestar contra Vossa Excelência. E Vossa Excelência fala com naturalidade. Olha que engraçado. 43 idosas condenadas Olha que engraçado como é que vai brotando essas figuras do munducão, né? Como é que foi juntando? Ele estava sozinho, ele começou a falar, começaram a ir para ali. Legalmente, fica aqui dessa tribuna, como líder do Partido Liberal, o nosso protesto por esta mais uma fala infeliz do ministro Alexandre de Moraes. E queremos dizer... Gente, como foi brotando, hein, ó.
Nós só estamos começando, brasileiras e brasileiras. É verdade, vocês só estão começando. A febrinha do inelegível hoje vai aumentar bastante. Ele mesmo tem publicado nas redes sociais essa auto-vitimização, né? Ele postou o seguinte: o Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele parece aquela história do Pelé e do Edson Arantes, ele sempre fala na outra pessoa, né? Uma coisa é o inelegível e outra coisa é o Bolsonaro. Enfim, ele tenta fazer uma coisa assim. Então ele está falando do Bolsonaro. O Bolsonaro está falando do Bolsonaro. Ou o Jair está falando do Bolsonaro. O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva em acompanhamento pós-operatório. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Volto a frisar, não é muito usual, né? O médico diz assim, olha, o teu parente, ele piorou, ele teve uma piora, né? É difícil. Será submetido hoje a novos exames e de imagem. Continua em jejum oral com nutrição parental exclusiva, segue com fisioterapia motora e medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI. Então, senhores médicos, o senhor Birolini, que está cuidando dele, está sendo cuidado pelo Birolini, por que o senhor tem deixado a UTI virar uma palhaçada? Um local ali para ele ficar fazendo os proselitismos políticos, ficar recebendo pessoas. Recebeu o Valdemar da Costa Rica, qual é a importância, Valdemar? Recebeu o Silas Malafaia, está fazendo live, está vendendo capacete, está ganhando dinheiro aí, enquanto está internado, então não combina muito, né? O inelegível colocou uma outra publicação aí do G1. Bolsonaro vai passar por novos exames após, abre aspas, piora clínica, diz boletim médico. Bom, e por aí vai. A criatura com o histórico de atleta. Daí a gente volta aqui para a matéria do Hugo Mota, né, que vai deixar o Bolsonaro com mais febrinha. Mota convence partidos, contraria PL de Bolsonaro e não vai pautar urgência da anistia do 8 de janeiro. O presidente da Câmara fez reunião com líderes e só PL e Novo foram favoráveis a acelerar o projeto. Aqui tem uma coletiva do Arthur Mota, né, que deu uma rasteira nessa gente da extrema-direita, né? Parabéns, deputado Hugo Mota, saiu ali, posição muito habilidosa politicamente. Vamos ver o que ele disse. Enquanto presidente, decidir a pauta. A pauta é um poder do presidente. E sempre nós dissemos que o nosso papel aqui seria exercido com muito diálogo, com muita serenidade e com muito equilíbrio. Ainda mais com temas difíceis, como é o tema da anistia. Então, nós vamos seguir dialogando. Os partidos que defenderam o adiamento da pauta e partidos que são convictamente contra a pauta também se dispuseram a dialogar. Então, há aqui uma sinalização que o diálogo pode, ao final, nos fazer avançar para uma solução. Os partidos também de oposição que defenderam a inclusão na pauta estão a favor da pauta, também topam dialogar sobre o mérito do projeto. Então, Gente, quando se fala em dialogar sobre o mérito é esse. Qual é o propósito desse projeto de lei? Cuidar das pessoas que eventualmente pudessem estar sofrendo uma sanção muito dura. E volto a frisar aqui com vocês, mesmo que esse projeto, mesmo que esse condão, com esse propósito, ele passe, se o projeto passar com essa visão de o Congresso Nacional se converter numa instância revisora do Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal, mesmo beneficiando a velhinha, a dona da Bíblia, o pipoqueiro, o sorveteiro, essa gente que eles ficam dizendo que eram as pessoas que estavam ali, eles não serão beneficiados, porque o projeto será considerado inconstitucional, ele será absolutamente nulificado. Então, a questão aí, mesmo com esse acordo, com essa discussão toda que está sendo colocada aí, juridicamente a possibilidade dele ter algum tipo de sucesso é remotíssima. Mas o Hugo Mota está fazendo jogo político ali, né? E nós temos outras pautas mais importantes no Brasil. Mas segue aí, Hugo Mota. isso nos mostra uma luz no final do túnel para que possamos avançar nesse sentido e a Câmara possa sair mais forte desse debate. Ninguém aqui está concordando com penas exageradas que algumas pessoas receberam. Nenhum líder aqui está a favor de nenhum... Essa fala dele já fulmina, né, o projeto. Assim, ninguém está concordando com penas elevadas. Olha só, então o Poder Legislativo não pode revisar uma sentença judicial.
Se acha exagerada essa intenção, que crie um novo projeto de lei diminuindo penas de quem atente contra o Estado Democrático de Direito. E a lei mais benéfica, ela pode retroagir, mas fazer um projeto de anistia para revisar a decisão judicial, o próprio Supremo vai considerar inconstitucional. Nada contra, dentro do sistema jurídico, se ter um projeto para revisar dosimetria de penas de crimes em abstratos, mas não de uma situação concreta, para beneficiar criminosos em concreto. E, sobretudo, beneficiar a criatura mor da criminalidade que nós tivemos aqui no nosso país contra o Estado de Direito, contra o Estado Democrático de Direito. Aí não vai passar mesmo, né? Tem uma injustiça, por mais que a sua condição partidária o limite na defesa, mas eu pude escutar com muita atenção as falas de todos eles, do menor ao maior partido. Então há esse sentimento de convergência que algo é preciso ser feito para que, se houve ou se está acontecendo algum tipo de injustiça, isso possa ser também por nós combatido, por nós colocado. Ou seja, isso pode ser discutido. Os deputados vão discutir, vão submeter à Comissão de Constituição e Justiça, vão analisar a legalidade, a constitucionalidade, vão expor ali quem de fato poderia ser beneficiado com tal projeto. O que não pode é essa patifaria, ficar se utilizando a senhorinha da Bíblia, o pipoqueiro, o sorveteiro, para beneficiar justamente os bandidos principais dessa história toda que nós tivemos aqui no nosso país, né? Bom, e para finalizar o nosso papo hoje, teve uma sessão na Comissão de Justiça da Câmara que adiou para mais para frente a continuidade da sessão que está analisando o recurso do deputado Glauber Braga. Isso deu mais fôlego ainda, o deputado aí tem alguma chance de reverter esse processo todo, até porque nós teremos muito mais discussões dentro do Congresso Nacional, e quanto mais discussões e sessões tivermos no Congresso Nacional, o trabalho das comissões ele fica mais retardado. Como muitos deputados aliados a Glauber estão pedindo vistas, estão também usando os instrumentos jurídicos possíveis nesse processo todo, é possível que o deputado Glauber continue a exercer o mandato dele até o final sem uma sentença que casse o mandato popular de um dos deputados mais combativos da Câmara Federal, né? Gente, eu fico por aqui, como vocês estão vendo, né? Você está com dó daquela figura que está com histórico de atleta? Aliás, responda a nossa enquete que eu coloquei no nosso portal do José, que tem umas perguntinhas ali muito interessantes para você interagir, tá legal? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!